Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Fê, do time BJ, e a gente está em uma sequência com vários conteúdos e hoje a gente vai falar um pouco de uma forma bem ampla como que a gente enxerga o marketing, então o que vem passando ao longo dos anos e como que a gente consegue aproveitar e utilizar um pouco melhor dele dentro das nossas EJs. Então, quando a gente fala de marketing, principalmente a gente fala daquela parte, daquela área que é destinado a conseguir entender o mercado. Então, como é que a gente entende e atende o mercado no qual a gente está inserido, quais são as estratégias que vão estar influenciando dentro disso também. E aí, quando a gente fala de estratégia, a gente tem vários nomes, né? Muitas vezes nomes bem complicados e que a gente escuta e não sabe bem ao que se refere, mas na internet tem muito conteúdo falando sobre eles, então eu trouxe alguns nomes para a gente poder dar uma olhada, como inbound, que é inbound marketing. Se você jogar no Google também vai aparecer muito conteúdo sobre, que basicamente vai falar sobre a atração de clientes. Então, qual que é a forma, quais são as estratégias relacionadas a você conseguir atrair o cliente para que ele chegue até a EJ. Então, quando a gente usa site, quando a gente usa redes sociais, conteúdos, por exemplo. A gente vai falar também de outbound marketing, que aí já é um movimento muito mais ativo com relação a chegar no cliente. Então falam-se muito de um banner, pôster, então coisas que ativamente eu também estou procurando por esse cliente, então a gente poderia ligar com essa parte mais ativa da prospecção, por exemplo. São nomes que acabam se relacionando. Nomes muito conhecidos e muito falados nos últimos tempos, então, por exemplo, marketing de conteúdo, marketing digital, marketing de relacionamento e de redes sociais. Todos esses são exemplos de nomes mais recentes que têm aparecido e novas estratégias que têm sido usadas para tentar conseguir ter uma proximidade maior com o consumidor, então conseguir gerar mais valor para ele também. Então, quando a gente fala principalmente ali, de marketing de conteúdo, a gente consegue gerar informações que são relevantes para essas pessoas. Então, qual que é o nosso público, o que ele gosta de ler, ou quais seriam conteúdos que ele poderia consumir, aprender alguma coisa com aquilo e ver a EJ como uma referência naquele assunto, por exemplo. Então, são pontos muito fortes que a gente consegue ganhar muito valor diante desse cliente. Marketing digital, que acaba abrangendo tudo isso, todas essas estratégias no meio mais digital mesmo. Quando a gente fala de marketing de relacionamento e redes sociais também, vão entrar em pontos mais específicos, por exemplo, de Facebook, Instagram, outras redes, além do site que a gente hoje também consegue usar para poder estar se comunicando com esses clientes, Antigamente a gente não tinha essas opções, elas são muito novas e cada vez mais elas têm sido mais exploradas, porque a gente consegue estar muito mais inserido, por exemplo, no dia a dia desses clientes. Então ele está ali pesquisando alguma coisa, na internet aparece um anúncio, ou então ele está no Facebook, aparece alguma coisa ali no meio que ele também vai ver. Então as pessoas têm usado muito dessas estratégias para conseguir minimamente estar presente no dia a dia, no momento em que essas pessoas estão olhando alguma coisa na internet. E aí o marketing, ele é muito destinado a conseguir entender essa necessidade, esses desejos que os consumidores estão tendo. Então, se eu entendo muito bem com quem é a pessoa que eu estou trabalhando, então para quem que eu tô querendo vender alguma coisa, eu consigo entender muito bem qual que é a necessidade ou desejo que essa pessoa tá tendo, ou qual que é o problema que eu consigo resolver dessa pessoa. E aí também, um dos principais objetivos do marketing é conseguir agregar valor à marca, é conseguir fazer com que eu consiga agregar valor para um determinado público-alvo que eu tenho dentro da minha EJ. Então, a gente falou em outros conteúdos sobre público-alvo, a gente falou sobre persona, falou sobre funil de vendas, várias outras partes que também vão falar desse público-alvo, e o marketing entra para poder agregar junto a isso, a conseguir conversar com o público-alvo e gerar valor para ele. E aí, a gente já passou por vários meio que momentos assim do marketing, Então dizem que a gente já passou pelo marketing 1.0, 2.0, já passamos pelo marketing 3.0, todos esses são conteúdos conhecidos, Tem até livros muito famosos que vão falar aí de marketing 3.0 principalmente. E hoje se fala que a gente está num momento de uma revolução digital, então muita coisa que está acontecendo na internet e que está sendo muito relacionada a novas tecnologias. E aí a gente está começando a entrar no que seria um marketing 4.0, uma nova era de forma de se comunicar com as pessoas. E aí quando a gente olha rapidinho um pouco do que foi evoluindo de
um para o outro, então o que aconteceu do 1.0, do 2.0, 3.0, a gente vai ver que lá atrás, quando era o marketing 1.0, ele era muito focado em a gente ter produtos, por exemplo, em ser uma transação do tipo 1 para 1, em que o foco era falar sobre um determinado produto. Eu estou vendendo uma água, eu estou vendendo uma caneta, eu estou vendendo um passador, por exemplo. E aí o marketing era muito focado naquele produto que estava sendo vendido. Quando a gente já fala do marketing 2.0, a gente já começa a falar um pouco mais de satisfazer e reter um consumidor. A gente já fala um pouco mais de diferenciação, por exemplo, o que eu vou ganhar, qual vai ser o diferencial de eu estar comprando o produto A ou o produto B. E a gente já fala muito mais de um relacionamento. Então as marcas, elas começam a criar um pouco mais desse relacionamento com o consumidor e não mais só a venda ou a divulgação de um único produto. Quando a gente passa para o 3.0, ele já começa a abranger algumas coisas um pouco maiores. Então, por exemplo, a gente vai falar de fazer do mundo um lugar maior. Então, estratégias que trazem esse ponto já um pouco mais presentes. Então, ele já começa a abranger panoramas maiores do que só o que eram as empresas. E aí a gente vai também começar a falar de colaboração de um para muitos. Então o marketing ele começa a ter aquele ponto de tipo, eu falo sobre um produto para alguém e eu também estou fazendo a venda daquele produto. Então eu também estou passando a minha opinião para outra pessoa. Então começa a se ter um relacionamento entre pessoas que vão estar falando sobre a minha marca. Por exemplo, se a gente pegar no MJ e você ter a indicação de um cliente para o outro, você ter um cliente que está falando bem do projeto que ele recebeu ou do que está sendo desenvolvido ali na EJ para uma outra pessoa, ou se ele divulga o projeto, por exemplo, a gente começa a ter essa interação, por exemplo, de cliente com cliente e não mais só a própria empresa que faz a venda de alguma coisa. E aí quando a gente passa para o 4.0, que é o que dizem que a gente está começando a entrar nessa fase, a gente começa a falar aí de atrair a partir de conteúdos que são relevantes e segmentados. Então a gente entra num ponto muito mais digital, deixa de ser pessoa a pessoa, deixa de ser um único produto e começa a ser um meio em que ele é digital e ele chega e alcança muitas pessoas também. E aí a gente fala muito da colaboração de um para muitos, né? Porque a escala que a gente consegue ganhar a partir de internet, a partir de, por exemplo, sites que vão dar nota, em que você vai conseguir colocar comentário, em que a pessoa ela consegue ver como que é aquela empresa, ou como que é aquele serviço, aquele produto, já na internet, antes mesmo dela ter entrado em contato com aquela empresa, começa a influenciar, por exemplo, a imagem que a empresa tem. Então, é como se na EJ a gente começasse a usar muito mais dos meios digitais para conseguir passar o que a gente está fazendo enquanto EJ, qual o serviço que a gente propõe, começar a gerar conteúdo, conseguir se tornar relevante num meio social. E aí começam a surgir, foi daí que começaram a surgir muito mais os temas de marketing de conteúdo, marketing digital, marketing de redes sociais. Então a gente começa a entrar nesse cenário de internet em que as pessoas têm muito domínio e conseguem ter muitas informações sobre várias coisas, né? Não dependem mais de só, por exemplo, um telefonema. Antigamente a gente só conseguia descobrir o que aquela empresa fazia se a gente ligava para ela e perguntava. Hoje em dia, se eu entrar na internet, eu já sei até se foi bom ou se foi ruim uma entrega que aquela empresa fez para alguém. Então você tem muito mais acesso a informações e as pessoas conseguem ser muito mais críticas quanto ao que elas vão ou não vão comprar, conseguem comparar muito mais. Então é um meio que a informação ela é muito mais distribuída e aí são vários pontos de aprendizados que a gente tem que ter a partir disso para entender que a gente vai ter que se tornar relevante dentro desse meio digital também para conseguir cada vez mais, principalmente ganhar escala, né? Acho que é um novo modelo que a gente consegue chegar em muito mais pessoas de um modo em que com uma única ação a gente consegue atingir muitos. E aí a gente deixou algumas perguntas que por exemplo, o que a minha J entende como marketing hoje? Então, qual que é a clareza de conceito, de jeito, de possibilidade, de estratégias? O que a minha J sabe hoje sobre marketing? Se a gente sabe de um jeito bem simples, se a gente tem estudado um pouco mais, se a gente consegue entender quais são os consumidores. Então, esse acho que é o ponto fundamental assim, de qualquer estratégia. A gente consegue entender quem são as pessoas para quem a gente vai estar vendendo, com quem que a gente está conversando e também como que a gente se comunica com eles de uma forma efetiva. Porque um exemplo de que eu tenho como principal consumidor uma pessoa que é mais velha, então eu tenho ali um homem de 50 anos.
talvez ele não entre, por exemplo, no Instagram, e aí a minha EJ ela tá se posicionando no Instagram. Talvez é uma pessoa que ainda entra muito no Facebook, por exemplo, então talvez eu tenha que estudar melhor e me posicionar melhor diante do Facebook. Ou não, eu quero trabalhar com um público que ele é mais jovem, então eu quero falar ali com uma pessoa que está começando uma empresa que tem 20 anos, tem 20 e poucos anos. Porém, é um público que ainda usa muito o Instagram, ainda usa muito outras mídias, por exemplo. Então, beleza, vou me posicionar no Instagram, vou entender melhor como é que eu faço isso. Ou então eu estou trabalhando com um público que não procura tanto conteúdo na internet, por exemplo, mas é um público que procura conteúdo em outros lugares. Procura conteúdo em sites, por exemplo, mais especializados de matérias, de entrevistas, então talvez ali onde eu vou ter que estar presente. Então são, assim, pontos chaves de estratégia para se pensar e entender aonde que aquela pessoa que eu estou querendo chegar, ela está posicionada para que eu consiga me comunicar de uma forma efetiva com ela. E esse é um ponto que geralmente a gente não tem tanta atenção, né? A gente solta naquilo que a gente tem maior conhecimento ou que a gente mais acessa no dia a dia, mas a gente não consegue olhar para outra pessoa e conseguir ver qual que seria o melhor lugar para ela, né? Não necessariamente para mim. E aí o último ponto, que é o quanto vocês estão conseguindo utilizar de todo o potencial do seu time de marketing. E aí, falando mais específico desse ponto, a gente soltou há uns 2 dias atrás um e-book falando sobre esse tema, então lá tem várias dicas, tem vários pontos, um passo a passo de coisas que dá para ir prestando atenção, desenvolvendo, aprofundando, para tentar aproveitar de todo o potencial que um time de marketing pode ter. Que muitas vezes é uma equipe que é mais complexa de ser tocada, que tem muitas coisas para acompanhar, que tem muitos conceitos novos para aprender, e aí como que a gente consegue aproveitar o máximo possível dessas pessoas, seja elas pessoas que vão estar analisando dados mais estratégicos, vão estar criando artes, vão estar criando vídeos, por exemplo, como que a gente faz o uso disso e como que a gente traz estratégias que funcionam e consegue mensurar. Tudo isso a gente colocou lá no e-book, então tem explicadinho também. A gente vai deixar o link aqui na tela, vai deixar aqui na descrição, então deem uma olhada lá também. A gente falou um pouquinho de tudo que é marketing, de uma forma bem geral, então, e um pouco da história dele. Tem vários outros pontos para se aprofundar dentro disso, principalmente esse ponto de persona e público-alvo, que vai ser o próximo vídeo que a gente vai estar soltando. Então, continuem com a gente, vão acompanhando e vamos crescendo junto. Até o próximo vídeo.